Olá, doutor professor Eduardo Carqueja, obrigadíssima por estares aqui nas nossas M-Talks for All, é uma honra para nós ter-te connosco. Eu antes de mais queria-te fazer uma pergunta, porque aqui, e aproveitando estar connosco e sendo como é especialista em bioética, e tem-se falado pouco disso nestas M-Talks, pelo menos, queria-te fazer a seguinte questão. Isto vamos falando em termos do que é para ti ou do que pensas em relação a tudo isto. A administração responsável da vida humana, animal e ambiental, que faz parte da bioética, certo? Não tem havido, até agora, desde a Revolução Industrial pelo menos, e da forma como as coisas têm estado a processar-se cada vez mais com a obrigação de tudo ser rápido, de tudo ser agora, de tudo ser, bom, do mundo que a economia atual fez e construiu e quer retomar. Tu estabeleces alguma relação entre isto e o que aconteceu, e esta história toda do coronavírus e de eventuais outras epidemias no futuro? Ou seja, onde é que entra aqui a bioética, a administração responsável da vida humana, animal e ambiental, que eu penso que tu defendes? Sim, isto antes de mais, muito obrigado pelo convite, que muito me honra e que com muito gosto estou presente. Isto leva-nos para a dimensão de todo este ecossistema que nós habitamos. Sejam eles de que forma sejam, é importante nós termos esta noção de que somos habitantes transitórios. Um ecossistema muito grande. E que quando chegamos ele já existia e quando morrermos ele vai continuar a existir. O importante é percebermos qual é o meu papel enquanto eu cá estou. E o que acontece é que se eu vivo neste papel de que só me interessa enquanto eu cá estou, então se calhar vamos continuar a ter este funcionamento que tu há bocadinho falavas, de não olhar para mais nada, nem para um passado, nem para um futuro. Nem para um futuro. E é importante nós pensarmos. É muito importante cada um de nós, na sua consciência mais humana, e eu digo mesmo mais humana, tentar deixar ficar este mundo, este ecossistema e todo este lugar onde nós habitamos, chamemos o que queremos chamar, melhor do que aquilo que nós encontramos. E o melhor não é correr mais, o melhor não é mudar só por mudar, não é ter acesso à felicidade muito oca, é sobretudo pensarmos naquilo que podemos deixar para todos os vindouros, na qualidade da própria vida que seja para eles e não para nós, porque nós já não existiremos. E o que acontece é que me parece que neste momento toda esta dimensão está muito pouco fluida, está muito pouco produzida, em investigações perfeitamente, muitas delas questionáveis, eu digo mesmo até questionáveis, até mesmo a nível da questão da dimensão bioética, e que depois, naturalmente, a natureza se encarregará, aparentemente, de corrigir ou de nos alertar para algumas questões. Palavras da dimensão ambiental. Aparentemente, o ambiente estará mais saudável nestes dias em que estamos, mas isso não significa que, ao retomarmos, que ele vá continuar saudável, porque o vamos agredir outra vez. E isto é importante nós termos esta dimensão muito bem presente, Ana. Claro que sim, porque a partir do momento em que há retoma nos termos em que, pelo menos é a minha opinião, aquilo que eu sinto e aquilo que eu ouço é que as pessoas falam da retoma como económica, ponto final, isso é o mais importante, ponto portanto, mas também é já um bocadinho clichê dizer isto, mas não deixa de ser verdade, é pôr a economia à frente das pessoas. Só que o modo de vida que nós construímos nos últimos tempos é tudo isso, quer dizer, a economia coordena e manda este mundo todo e a vida de todos nós, e incluindo as alterações climáticas, e tudo tem a ver com a economia, tem a ver com o modo de vida que nós construímos e que estamos interessados e apostados em continuar. Isto é porquê? Isto é porque deixamos de olhar para as pessoas mesmo e temos mesmo que acreditar que isto vai ser assim para sempre e que não vai mudar, porque é demasiado forte e é demasiado óbvio, e já está a acontecer há demasiado tempo, que determinadas indústrias, determinadas pessoas, porque nós cá estamos a falar aqui de 12 pessoas que controlam o mundo, não é? Com as grandes indústrias, com as agropecuárias, seja com as telecomunicações, nem sei se é este o termo certo, mas
as grandes, seja o que for, corporações, mandam em todos nós. Claro. E nas nossas vidas do dia a dia, normalmente as pessoas não pensam nisto, sobretudo se há distrações constantes. Agora vamos até indo mais pequenininho, aqui em Portugal, basta ter ver jogos de futebol todos os dias, programas de futebol todos os dias e temos uma população alienada todo o ano, muitos anos, toda uma vida se for preciso. É o que tem acontecido. Sim, sim. Como é que isto se podia mudar, Eduardo? Ana, eu gostaria muito, e já me tenho questionado várias vezes nesta altura sobre isso, de poder dizer assim, não, agora vamos mudar. Eu sou uma pessoa muito positiva na minha vida e acredito muito, sou muito positivo mesmo na minha vida. Mas eu não estou muito crente que isto vai mudar. Nós vamos, neste tempo, estamos aqui todos até muito solidários, muito abertos aos outros, a fazer linhas de apoio, para trás, para a frente, a levar cabazes e tudo. Mas tudo isto vai entrar numa rotina daqui por algum tempo que nós vamos esquecer daquilo que estamos, no fundo, a assumir agora. Porque, mais uma vez, a dimensão económica vai ter aqui um peso grande. E a economia devia de ser uma economia, uma economia humanizada. E o que nós vemos é uma economia que desumaniza. E isto é terrível, é termos aqui algo que nós criamos para, aparentemente, para nos possibilitar melhor tipo de vida, melhor qualidade de vida, e o que nós vemos é que o que estamos a criar são condições de aprisionamento. Nós estamos a desenvolver tecnologia, dizemos que é o avanço da ciência, mas depois pomos pessoas desempregadas, não é? E que, com toda a nova tecnologia, que rapidamente, e vai ao encontro que tu falavas no início, tudo é muito rápido, tudo é muito fluido, né? E se nós virmos hoje, e até por este momento que estamos a viver único na nossa vida, a quantidade de informação que nos passa da forma online à frente dos olhos é algo que também nos deve preocupar. É esmagador. É esmagador, não é? E isto não tem só a ver com notícias falsas, tem a ver com notícias das várias ordens de interesse e de importância que nos passam, e se calhar aquelas que seriam mais razoavelmente para pararmos, para podermos ver com outros olhares, desaparecem. E deixa-me também, até pela experiência que nós estamos a ter neste momento, quando nós vemos pessoas que estão a dizer que já não aguentam mais, que estão enclausuradas e que a vida não faz sentido assim metidas nestas gavetas que são casas e que estão extremamente concentradas naquilo que é uma situação anómala, não sendo capazes de usufruir isso naquilo que possa ser uma reconstrução futura, não é? E isto, muito até do próprio teletrabalho e nós mesmo até a nível hospitalar, com a teleconsulta, podemos aproveitar isto de uma forma muito mais saudável para todos, em que se calhar pode haver tarefas que nós podemos fazer em casa e outras que teremos de nos deslocar para o local de trabalho. Sem nenhuma dificuldade, acho que era importante e se isso fosse reconstruído ou construído, não para retirar locais de trabalho às pessoas, não vejo isso nessa dimensão, vejo isso numa melhor qualidade de vida. Se eu posso fazer o meu teletrabalho, imaginem, em hora de ponta, das 7 da manhã até às 10, em que há muito mais tráfego, então se calhar eu posso fazer isso em casa e ir para o meu local de trabalho mais tarde um pouco. E ajustarmos estas realidades, no fundo, estes corredores que vão todos numa dimensão da manhã para um lado e vêm todos ao final do dia para o outro, se calhar isto podia ser também algo que nos ajudasse a pensar um bocadinho nesta redefinição do trabalho, em que tivesse aqui, de facto, aquilo que todos nós queremos, que é maior felicidade para cada um de nós. Obviamente, o tal bendito e tão estudado e praticado em alguns países, sobretudo no norte da Europa, que é o fator felicidade, que é uma coisa que aqui nunca está no prato da balança. Será que há alguma resposta? Como é que nós chegamos a este ponto? Como é que foi possível o humano ser de todas as espécies? E eu estou aqui outra vez e peço desculpa em insistir na bioética, porque de facto é um assunto muito, para mim, muito, muito, muito relevante nesta altura. Porque eu acho que tudo o que acontece tem a ver com a ausência dela. E sobretudo de pensamento sobre ela e de agir em conformidade. Como é que foi possível
Agora, de um ponto de vista eventualmente até mais filosófico, e peço desculpa ao psicólogo estar a passar um pedacinho para a filosofia, mas como é que é possível a humanidade ter chegado a um ponto em que é o seu pior inimigo e não só o seu, não se limitando e não ficando feliz com isto, quer ser inimigo do planeta todo, em geral, e destruir, e pôr dinheiro e economia acima de tudo e a gerir tudo? Como é que isto foi possível? Haverá alguma explicação, ou filosófica, ou até existencial, ou até psicológica, que ver com o ego ou com o poder de facto do ego extra normal, como espécie? Não, repare, não pondo isto mais uma vez numa dimensão negativa, que não é isso que eu pretendo Não, realista, digamos. realista. O homem é um ser perigoso. O homem, ser humano, é um ser perigoso, porque, tendo em conta justificações de um benefício, prejudica o próprio ser humano. Quando nós vemos investigações em que sabemos que estamos a lesar pessoas para o benefício de outras, isto não pode ser feito. Quem tem, quando nós enclausuramos pessoas de espécie negra para fazer os testes de reatividade, por exemplo, à sífilis, para ver como é que eles se comportavam, isto é algo do mais desumano que se possa trazer para aquilo que possa ser a investigação. E é o ser humano que faz isto. Portanto, aqui esta dimensão, à luz de um chamado desenvolvimento, quem vive esse seu desenvolvimento no momento pode ser por ele atacado e ameaçado e impedido de ser feliz nesse tempo em prol dos outros, sem que isso seja de comum acordo. E isto é extremamente perigoso, porque nem tudo o que é possível deve ser feito, não é? E o que nós vemos é que estamos a caminhar para coisas que são aparentemente à lei do desenvolvimento, na área da investigação, para situações extremamente perigosas do ser humano. E que eu tenho, não gostaria muito de ter este olhar, mas tenho este olhar que mesmo a definição de ser humano um dia vai ser alterada. Quem é o ser humano? Quem é a pessoa em si? O que é que estamos a construir? De que forma? Para quê? Né? E mais uma vez está aqui a economia, não tenhamos dúvidas. O desenvolvimento aparece, as tecnologias aparecem para possibilitar que alguns tenham lucros muito maiores do que já têm. E, de facto... E de onde é que vem esta, se calhar estou a aplicar mal o termo e peço desculpa, mas esta fobia, esta compulsão para o mais e mais e mais e mais quando se trata de dinheiro para quem já o tem? Há aqui uma descompensação certamente em relação a estas pessoas. Que nome é que darias a isto? Para, no fundo, tudo isto é numa escalada. E se nós pusermos isto em termos muito básicos, até da espécie humana, nós vamos graduando as nossas necessidades. E Ok. se nós experimentarmos fazer um inquérito, pessoas que vivem com 500 euros, ou que sobrevivem com 500 euros, conseguem, muitas delas, ajustarem-se. Mas depois, se tiverem 1000, também se conseguem ajustar. Se tiverem 1500, conseguem ajustar. Se tiverem 2000 e por aí fora, vão tendo necessidade, naturalmente, desta eu acho que é inato a cada um de nós, e uns conseguem, naturalmente, ter aqui um olhar mais alargado do que o próprio eu, e o problema é este, eu faço as coisas para um bem comum, de sério bem comum, ou faço umas coisas para um bem comum com um interesse muito centrado em mim. Eu posso, aparentemente, ser um homem muito aberto para todas as causas, mas eu sei que estou a fazer aquilo, que estou a investir, que eu não estou a dar, estou a investir. E o que muito que acontece é exatamente isto, é lançar sementes que depois, mais à frente, vamos ficar reféns delas. E isto é importante que também nós pensemos. Eu quando digo, eu vou meter uma máquina para produzir mais, para ter melhor qualidade de vida para os meus funcionários, eu se calhar estou a pensar que mais à frente, em vez de ter 50, tenho 25. Em vez de gastar 500, gasto 100 com 100 mil euros por ano com estes trabalhadores. E isto é que é importante, é esta ambição de que passa muito naquilo que eu há bocadinho falava, Ana, que tem a ver com eu quando chego a este ecossistema, ele já existe. Quando eu sair, ele vai continuar a existir. Não sou eu que o criei.
o problema é que as pessoas acham que o mundo nasceu com eles. E que gira à volta deles. Isto é a parte mais complicada de toda. Se eu te perguntasse 2 ideias para conseguir realmente e efetivamente mudar alguma coisa, se fosses capaz de ter o poder de aplicá-las em termos políticos, em termos económicos, assim de repente, eu sei que isto não é uma pergunta que se faça assim, mas 2 ideias que acho que deveriam ser obrigatoriamente postas para que de facto as pessoas pudessem mudar e isto tudo pudesse ser melhor para todos? Sim, desde logo até vamos buscar aqui às dimensões mais da bioética, Uhum. em que o dever comum estará sempre superiormente instalado no bem privado. Ou seja, tudo aquilo que eu faço devia não ter só uma direção única do mundo privado, mas obrigatoriamente o mundo superior, que é o mundo da nossa existência toda. E se nós pensarmos sobre isto, naturalmente cada ação que eu faça vai ter uma implicação não só em mim, mas em muito mais pessoas. E se eu conseguir isto num bem, então de facto eu estou aqui a agilizar este processo, que é um processo dinâmico. Repara, nós agora andamos muito preocupados com esta situação, e muito bem que temos que estar, de quantos infectam. 0,9 infeta, ou 1 infeta 0,9, ou 1 infeta 0,5, ou 1 infeta 1,2. E vejam o que é que isto significa. Se nós colocássemos isto da minha prática no dia a dia, infectasse no bom sentido, naquilo que era o caminho para a felicidade, e a felicidade não é uma coisa utópica, porque as pessoas têm a dizer, isso é uma coisa utópica. Não, não, não. A Não é, não. felicidade enquanto Estado é uma coisa transitória e não é utópica, é vivenciada na qualidade de vida de cada pessoa. E se eu conseguir infectar um nas minhas relações e ele se infectar outro nesta prática, então conseguimos fazer aqui uma pirâmide muito, muito, muito interessante. Só que as pessoas têm muita dificuldade em fazer isto, porque ficam muito no seu egocentrismo, todas muito ligadas a elas mesmas, olhando para si e para o seu bem maior, não é? E há que repensar um bocadinho, isto será uma altura de repensar muito esta possibilidade que eu tenho de infectar o outro positivamente, não sendo com Covid, mas sendo com qualidade de vida e bem-estar. Certo, então às tantas até podemos abstrair esta questão da distância do Covid e da preocupação com o outro. Aqui é obrigatoriamente porque me pode fazer mal a mim, e outra vez estou a falar de mim e do eu, mas se calhar não fazendo isto e estar a procurar prestar atenção ao outro também, cuidado com o outro, porque ele me pode fazer mal, mas pelo menos de alguma maneira estou a olhar para o outro, nem que seja só dessa perspectiva, mas pelo menos estou a olhar e pensar no outro, obrigatoriamente. Pode ser que seja o princípio de uma mudança só por si. E esta mudança de infectar o outro, com esta dimensão positiva, não significa que eu tenha que estar junto do outro nesta proximidade, que naturalmente temos que ter cuidado, mas é outro nível de proximidade. É a proximidade daquilo que também me faz ser humano, é eu pensar no outro, não estando junto dele. E às vezes nós esquecemos disto. É muito curioso, nesta altura, há toda esta panóplia de emoções e sensações. Eu tenho dado conta de mim, de sentir abraços, de sentir falta de abraços, ou de dar abraços, a quem eu nunca abracei na vida. Mas é esta dimensão de eu estou aqui, desta proximidade, de pensar sobre o outro. E pensar sobre o outro, eu não tenho que estar junto do outro. Não. Senão, quando alguém nos morre, nós nunca mais pensaríamos, porque não os temos. Esta dimensão de ferida, deste amor contínuo, acho que deve ser mantido e deve ser, até nesta altura, capitalizado para isso mesmo, Ana. Ou seja, o que estás a querer dizer em suma é que a distância física não quer dizer uma distância, pelo contrário, uma distância emocional. A distância emocional pode até ser mais curta nesta fase, estarmos mais juntos uns dos outros do que quando estamos só fisicamente, aos abraços, aos beijinhos e às vezes nas cervejas e tudo isso. Exatamente. É uma ideia muito bonita e faz todo sentido, sim. Se calhar estamos fisicamente, mas não estamos... o meu eu está ali porque bebe mais uma cerveja, conversa-se uma coisa. E que intimidade emocional nós temos nessas alturas? Às vezes nenhuma, não é? Claro, claro. Muito bem, obrigadíssima por esta conversa
Fantástica, como não podia deixar de ser. Estava-se à espera, só podia ser assim. Eduardo Carqueja, agora só para terminar aquilo que é habitual perguntarmos aqui, informalmente, o que é que te está a apetecer ler agora, ou estás a ler, ou o que é que tens na mesinha de cabeceira, o que é que estás a ouvir e que filme ou série é que estás a ver agora? Ou nada? Eu, muito sinceramente, nesta altura, gostaria de ter tempo para ler, porque aparentemente estamos todos num isolamento. Gostaria de ter tempo para ouvir música. A música, eu gosto muito de música clássica, Uhum. é a música que eu mais ouço nesta altura. Ver alguns filmes, até dos mais antigos, não a fazer concorrência ao canal Memória, não nessa Memória. Uhum. vertente, não nessa vertente. Que Mas há filme é alguns que tu gostas assim de ver ou de rever? eu gosto muito de filmes que nos façam, curiosamente, nos faça refletir, que faça refletir. Eu gosto de filmes, não é o drama em si, gosto de filmes também que tenham um sumo. Gosto muito de ver filmes que narrem histórias verdadeiras e nós temos algumas histórias por aí que têm surgido ultimamente. Uhum. Objetivamente, eu sou muito fluido nestas dimensões, quer na música, quer naquilo que é o cinema, quer mesmo os livros. Estou a ver algo, estou a tentar ler aqui alguns pensadores da própria humanidade, portanto, o que é isto? Um bocadinho também mais introspectivo e aproveitar um bocadinho o pouco tempo que tenho neste momento, apesar de Disponível. estar em Uhum. isolamento. E a ler, o que é que sugeres? Acho que eu não gosto muito de dar dicas para que as pessoas leiam. Leiam livros que, não porque o vizinho recomendou ou porque está a ler, leiam livros, descubram o livro. Eu prefiro que as pessoas peguem em livros que têm na sua estante e que descubram, porque naturalmente vão, se calhar até num primeiro livro vão ver, não faz sentido, deixa-me cá ver outro. Outro, E exato. isso tem aqui uma forma muito mais genuína de poder construir este conhecimento através dos livros. Fantástico. Ótimo, obrigadíssima, Eduardo. Foi uma honra, verdadeiramente, falar contigo nestas M-Talks. Fica bem, seguro, bom trabalho e obrigada por tudo. Até breve. Obrigado eu. Até breve. Obrigado pela Até iniciativa. breve. Obrigada.